que devo fazer para ganhar? O que devo fazer para ganhar dinheiro? Trabalhar. Sempre nós queremos ganhar. Nós precisamos ganhar. Todos querem ganhar. E nós temos aqui uma pergunta de alguém para Jesus. Mestre, o que é que eu devo fazer para ganhar, para conseguir a vida eterna? É uma pergunta feita por um mestre da lei no tempo de Jesus, alguém que estudava a palavra, alguém que ensinava a palavra, um homem culto, um homem religioso, com muito conhecimento bíblico. E esta pergunta ele faz para Jesus. E Jesus, vendo que ele estava com más intenções, vendo que ele queria era pegar Jesus de alguma maneira para incriminá-lo, porque ele estava sendo um estorvo para a religião da época, Jesus, ele responde com outra pergunta. Ele era um ótimo terapeuta. E o terapeuta, alguém que você vai se abrir para ele, ele nunca vai te dar respostas, porque as respostas é você que tem que descobrir. Se você consultar um psicólogo, um psiquiatra, ele vai lhe fazer perguntas. Ele vai fazer que dia, que hora tu vem, que hora tu chega, que hora tu sai. Quando você busca os filhos da escola, quando ele vai lhe fazer perguntas, muitas perguntas. E é nas suas respostas que você mesmo vai ver a solução dos seus problemas. Jesus é um grande terapeuta. E ele olha para esse homem e vê a má intenção dele, e ele então faz outra pergunta. Mas você, diz ele, você conhece as Sagradas Escrituras? O que as Escrituras dizem sobre a vida eterna? E o mestre da lei, então, ele responde: amarás a Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e amarás o teu próximo como a você mesmo. Aqui está então a resposta que ele dá. E nós ouvimos nos cultos exaustivamente a respeito de amar a Deus e de amar o próximo. E nessa caminhada nós chegamos a uma conclusão de que é impossível amar a Deus e ao próximo de todo o nosso coração. É impossível. Não tem como. É impossível. Porém, esse mestre da lei e todos os outros no tempo de Jesus achavam que sim, que era possível. Era possível. Ele mesmo se achava um grande cumpridor da lei. Então, é na sequência que ele pergunta a Jesus: mas quem é o meu próximo? Jesus tem que dizer para ele quem é o seu próximo, porque ele achava que o seu próximo era alguém da sua família, alguém que ele amava, um amigo seu. É muito fácil a gente amar quem nos ama. Mas Jesus conta então esta parábola, porque esse homem achava que conseguia amar todos, e se achava um cumpridor, e se achava um merecedor do céu. E Jesus conta então a história do bom samaritano. Um homem caminhava de Jerusalém a Jericó, e quem conhece a história sabe que Jericó está a 27 quilômetros de Jerusalém. É quase como daqui até Cruz Alta, um pouquinho menos. Oi? Em linha reta dá menos. E quem conhece história sabe que Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar. Então ele caminha 27 quilômetros e baixa 800 metros. É uma descida. É uma descida de Jerusalém até Jericó. Até porque Jerusalém está no monte. Por isso que Jerusalém é chamado Monte Sião. Sempre que vocês veem Monte Sião na Bíblia, é Jerusalém.
e é também sinônimo do céu, lugar alto, lugar bom de se viver, onde está o templo, onde está Deus. Esse homem ia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, foi roubado, foi batido, foi espancado, foi deixado semi-morto. E diz Jesus que descia um sacerdote. Se ele descia, ele estava em Jerusalém. O sacerdote era o pastor. Ele era aquele que no Antigo Testamento fazia os sacrifícios pelo povo, atividades culticas, o sacerdote. Ele também havia estado no templo, havia cumprido as suas obrigações, havia sacrificado animais em favor dos pecados do povo, e agora ele estava voltando, talvez para sua casa, em Jericó, e ele vê aquele homem no chão, mas aí vem aquilo que a lei diz, a lei do Antigo Testamento, que a Líria leu. Ele não podia colocar a mão no sangue, aquele homem estava ensanguentado. Ele não poderia colocar a mão em quem estivesse doente. Ele não poderia colocar a mão em, talvez fosse um estrangeiro. A lei não permitia. Se ele fizesse isso, ele ficaria impuro. Ele não seria um cumpridor da lei. Ele teria que voltar para o templo. E por causa da lei, ele deixou agonizando aquele homem no chão. Logo depois dele, ele segue. Ele vai embora. Logo depois dele vem o levita. O levita era o ajudante, era o auxiliar lá na igreja, no templo. O levita era aquele que auxiliava nos momentos culticos, nos momentos de sacrifício. O levita para nós hoje é aquele que ajuda na Santa Ceia. O levita é aquele que lá está dando a escolinha dominical. O levita é aquele que varre a igreja no início do culto. Hoje à tarde o Miro varreu, estava aqui com ele, nosso levita. Todos aqueles que trabalham nas atividades da igreja são levitas. O levita, a Líria que fez a leitura, é uma levita. Todos aqueles que trabalham em prol da igreja são os levitas. Nós podemos citar praticamente todos. O levita também passa, vê aquele homem agonizando e diz: poxa, agora que eu prestei meu sacrifício, eu estou limpo, eu não quero me tornar impuro novamente. E então ele deixa aquele homem agonizando. Aí Jesus, para surpresa de todos os seus ouvintes, mestres, doutores da lei, fariseus, Jesus disse: porém, um samaritano estava passando por ali. O samaritano era o habitante da Samaria. Ele pertencia ao povo judeu, porém ele havia abandonado o grupo. Ele havia feito algo que a palavra de Deus não queria. Como Deus prometeu o Salvador para o povo, ele pediu para que o povo permanecesse unido e não se casasse com ninguém de fora que não fosse do povo judeu, do povo hebreu. E os samaritanos, então, em Samaria, não deram muita razão para a palavra e deram-se em casamento com outros povos. Por isso eles eram considerados traidores, eles eram considerados sujos, eles tinham sangue sujo. E para completar, os samaritanos não gostavam de ir no templo em Jerusalém. Eles construíram um templozinho próprio lá em Samaria e adoravam Deus lá. Eram traidores, eram inimigo do povo, eram considerados sangue poluído, inimigos. E Jesus então diz: olha, passava então um samaritano, e este samaritano teve pena, diz o nosso texto bíblico, compaixão, misericórdia, como diz a Bíblia mais tradicional. Pena, compaixão, misericórdia é a mesma coisa, mas misericórdia, gente, vem coração, córdia é coração. Ele ficou emocionado. Quando ele viu aquele homem no chão, o seu coração bateu mais forte. E há dois momentos na vida do ser humano que o coração bate mais forte. Ou quando a gente está apaixonado, ou quando a gente está muito emocionado por causa da compaixão e da misericórdia. Quem de vocês não sente misericórdia ao ver um cãozinho atropelado na rua? Quem não sente? Se você não sente nada, cuidado, faça tratamento que você está doente. A gente sente. Aquele homem, diz o texto bíblico, ficou doído por dentro.
algo mudou dentro dele. Ele disse: não, eu não posso continuar, eu não vou deixar esse homem aqui. O samaritano então o ajuda. Que horror! As pessoas pensaram: oh, um samaritano. Poderia ser um fariseu, poderia ser um saduceu, poderia ser qualquer um do nosso povo, menos um samaritano. Então o samaritano, ele fez algo muito complicado. Ele se expõe ao perigo. Provavelmente era um lugar perigoso, alguma curva. Frequentemente pessoas eram assaltadas ali. Eram 27 quilômetros no meio de um rochedo deserto, no meio de curvas, no meio de cavernas, no meio de pequenos arbustos, onde salteadores se escondiam. E eles, obviamente, desciam nos seus burricos, né? E se você está em cima do animal, você vê o perigo, você pocotó, 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 né? O ladrão precisa correr atrás de você. Agora, você largar o animal, descer do animal, se afastar do animal, você é presa fácil. Eu lembro que há 2 ou 3 anos atrás, um cidadão aqui em Condor, né, no trevo, um pouquinho para cá do trevo, tem mato dos dois lados, ele parou sua caminhonete, deixou ela aberta e foi no mato para fazer xixi, e alguém roubou a sua caminhonete. Agora, se ele tivesse em movimento, não teria sido roubado. Notem que o samaritano parou, desceu do animal, correu riscos. Onde tem alguém assaltado, os assaltantes podem estar próximos. Esse homem desceu, esse homem passou então os remédios da época, óleo e vinho, lembrando que o vinho era alcoólico, sim, ele era um esterilizante, tá? Ele passou o azeite também, o azeite de oliva é um bom cicatrizante, para quem não sabe. E se não bastasse isso, o samaritano colocou aquele moribundo sobre o seu animal e o levou para uma estalagem, e ainda diz ao estaleiro: toma conta dele, quando eu passar por aqui de volta, pagarei a você o que você gastar a mais com ele. Ele lhe entregou no ato 2 moedas. Porém, há um detalhe muito interessante nesta parábola que não pode ser deixado de lado, um detalhe importantíssimo que faz toda a diferença, que é aquilo que eu disse: o samaritano, ao ver aquele homem, ficou com pena, ficou com misericórdia. Ele viu o homem e ele apenas não ficou no coitadismo. Sabe, isso acontece com a gente muitas vezes. A gente até vê um mendigo, um pedinte, a gente até sente pena dele, né? Mas a gente não o ajuda, a gente fica com pena, mas não age. Agora, ele ficou sim com um amor por aquele moribundo, um amor fora de série. É aquele amor que a gente sente pelos nossos filhos. Quem de nós não ama os nossos filhos? Quem de nós não ama os nossos netos? O Miro me disse que a netinha ligou hoje de manhã da Itália. Deve ser um momento maravilhoso conversar com a neta na Itália. A gente tem um amor que ele supera todas as expectativas do que se tem com o nosso filho, com o nosso irmão, com o nosso sangue. E esse homem mostrou exatamente isso. Ele correu riscos, desceu do animal, gastou o que tinha. Aquilo que a gente faz com os nossos filhos, com os nossos parentes mais próximos, com quem a gente realmente ama. Talvez você tenha já sentido isso também ao ajudar seu filho, seu neto, seu pai, sua mãe, seu cônjuge. Porém, eu duvido jamais que você poderia sentir tamanho sentimento por um desconhecido. Por um desconhecido. Esse moribundo, ao que parece e se percebe, é um total desconhecido do samaritano. Na sua opinião, diz Jesus, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? O sacerdote, o levita ou o samaritano? A gente responderia, nós responderíamos o samaritano. Porém, o mestre da lei não queria nem citar, ele não queria nem falar o nome samaritano. O mestre da lei disse: olha, aquele que usou de compaixão. Nem o nome ele queria dizer.
Então, lógico, Jesus chama de herói um samaritano, um inimigo, e ele termina dizendo: pois vá e faça a mesma coisa você. Então nós temos um problema, né? Acho que o mestre da lei não vai conseguir fazer a mesma coisa pelo próximo, mas ele se achava um cumpridor, porque ele disse: olha, eu conheço, eu sei, eu cumpro, é amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas tu ama mesmo? Mas quem é o meu próximo? Porque ele achava que era só aqueles da casa, os mais chegados. Não, diz Jesus, vai muito além. Agora, para piorar, vamos pensar um pouco, se aquele homem moribundo, antes de ser assaltado, estava descendo de Jerusalém, nas entrelinhas a gente pode ler que esse homem provavelmente era um judeu. E se o samaritano o ajudou, então nós entendemos que o samaritano ajudou um inimigo. Ele se expôs ao perigo por um inimigo. Ajudou e pagou todas as contas de um inimigo. Sentiu tamanho amor por um inimigo. Será que nós conseguimos amar um inimigo deste modo? Só com a ajuda de Deus. Por nós mesmos, não. Aí Jesus diz: vá e faça o mesmo por um inimigo, porque ele é o seu próximo também. O apóstolo Paulo, ele disse, Jesus no capítulo 5 de Mateus, ele diz: amai os vossos inimigos. Impossível, Jesus, eu jamais conseguirei fazer o que tu fazes. Essa seria a nossa oração depois de ler esse versículo. Nós não conseguimos. Ele sim, Jesus, ele se expôs ao perigo por nossa causa, porque nós não conseguimos. Tem uma passagem onde Paulo diz aos romanos: nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. Jesus fez isso por nós. Jesus é o bom samaritano, por muitos odiado, mas ele continua a levantar os caídos, a passar o seu óleo, a passar o seu vinho, a passar o seu bálsamo de amor. Ele sim. Então, Paulo, falando aos Efésios, ele diz: mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos, nós éramos esse moribundo, assaltado pelo diabo, pelo maligno. Paulo diz: quando nós estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que nós temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Ainda bem que um bom samaritano fez isso por nós. Jesus Cristo é o bom samaritano de Deus, odiado por muitos. Vamos amá-lo. Então eu e você estávamos mortos em meio a um vale de lágrimas, e Jesus, movido por uma profunda compaixão, a sua paixão e morte foi a maior demonstração de amor. Ele nos resgata do inimigo que nos amaldiçoava, que nos batia. Quem é ele? É o diabo, o mundo e a nossa carne. Nossa carne nos tenta. E ele consumou a sua vitória. Ele nos ressuscitou, ele nos deu uma nova identidade. Ele pagou não com 2 moedas, ele pagou com o seu sangue. Cada pancada que ele recebeu, cada estocada que ele recebeu, cada chicotada que ele recebeu. E não era chicotezinho qualquer, chicote com pontas de ossos. Eram ossos cortantes nas pontas. Toda a sua carne foi dilacerada, porém nenhum osso partido. Foi com isso que Jesus pagou. Agora nós somos filhos de Deus. E tudo isso revela uma grande verdade. O grande amor de Deus por cada um de nós, a ponto de sacrificar o seu único filho. E ele sim, amou a Deus de todo o coração. Jesus amou sim de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, e amou ao próximo como a si mesmo. E o que Deus quer de mim? Que eu creia nesse Cristo. Eu creia naquele que amou, porque eu não consigo. O mérito dele é meu pela fé.
erro, continuo não amando, continuo errando. Mas aí tem o culto. O culto é o nosso sacrifício a Deus, onde eu digo: Pai, eu errei, me perdoa, quero mudar de vida. E o perdão vem lá de cima como chuva, como aquela chuva gostosa que irriga e produz vida em nós novamente. Então, toda a lei de Deus vai sempre revelar a minha incapacidade de cumpri-la, e assim vai apontar para o único cumpridor da lei em meu lugar, em meu favor, aquele do qual eu sou totalmente dependente da sua graça, Jesus Cristo. Graça que muitos não aceitam. Muitos estão no dia a dia, trabalhando, confiando em si, no seu trabalho, na força do seu trabalho, no emprego, confiam na firma que lhe dá emprego. Se não é Deus sustentando aquela firma, ela cai. Deus continua amando até mesmo aquele afastado, aquele que não quer um compromisso de fé. Mas Deus, como aquele pai do filho pródigo, espera na sua casa, angustiado, triste, o seu retorno. Que Deus, em Jesus Cristo, o nosso Salvador, busque cada um de nós, nos ame e nos perdoe, e nos cure com o seu bálsamo, hoje e sempre. Amém.